Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, viu? A gente vai falar sobre 10 armadilhas na liderança. A gente tem essas armadilhas, né? No dia a dia, a gente consegue lidar com pessoas. Liderar não é uma tarefa trivial, porque a gente está falando de liderar pessoas. Agora, como lidar com essas pessoas? Como liderar essas pessoas? Tem uma série de armadilhas que eu vou falar aqui de algumas delas. Eu selecionei para você 10 dessas armadilhas para nós aprendermos como lidar. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é a falta de feedback entre líder e liderado. O que é o feedback, né? Uma tradução literal seria retroalimentação. A gente ouve falar muito de feedback, que é aquela do líder realmente sentando com o seu liderado e pontuando aspectos que não foram bons, mas também pontuando aspectos que foram bons. Sobre os que não foram bons, ele vai esperar que o liderado mude o seu comportamento, mude a sua tarefa, faça de uma outra maneira. Aqueles que foram bons, o seu liderado terá então a capacidade ou a possibilidade de perpetuar, de fazer novamente daquela maneira. Então o feedback é algo muito importante, mas ainda há líderes que insistem em não trabalhar com essa ferramenta muito válida que é o feedback. Então é uma armadilha, viu? O segundo aspecto importante aqui, segunda armadilha, é a falta de motivação do profissional. Tem dois aspectos aqui. Um é a falta de motivação do próprio líder e há o outro aspecto que é como o líder lida com a falta de motivação do seu liderado. Sobre o primeiro aspecto, da motivação do próprio líder, ele deve buscar entender o que o inspira, o que o motiva a fazer bem as coisas que ele faz, talvez identificando qual é o propósito dele, para que aquilo deve ser feito. Então ele busca todo um trabalho de autoconhecimento, muitas vezes, talvez até no coaching, para buscar o que vai motivá-lo. E sobre como lidar com os seus liderados que têm dificuldade ou que estão com algum problema e que estão desmotivados, é buscar através do diálogo e entender o que pode motivar. Então, muitas vezes a pessoa do recursos humanos, do capital humano, ela vai também ser chamada para esse debate e o líder, ele pode buscar suporte nesta pessoa que tecnicamente tem uma série de recursos que podem ajudar a identificar aspectos que sejam motivadores para aquele seu liderado. Uma outra armadilha é a falsidade. É aquela coisa da pessoa que tem duas caras. Ela fala uma coisa pela frente, fala outra coisa por trás. Ou ela diz que vai fazer de uma forma, faz de outra. Essa é uma armadilha que o líder tem que fugir. Por que ele tem que fugir? Ele não pode adotar essa prática da falsidade. Ele tem que ser verdadeiro. A conduta verdadeira vai arrastar multidões. Ele vai, pelo exemplo, estimular, inspirar os seus liderados. Se houver a quebra de confiança com uma conduta relacionada à falsidade, realmente aquele líder ele perde esse poder de lidar com a sua equipe, de trazer a sua equipe para junto de si e oferir até bons resultados. Então é uma armadilha que o líder tem que estar bem ligado. A quarta delas é o boicote às tarefas, às atividades dos seus liderados. Se por um acaso existe um liderado cuja performance não seja tão boa, o líder ele precisa estar apto a, muitas vezes, ensinar aquela pessoa como fazer corretamente, 2, redistribuir aquela tarefa para que outro faça com uma performance melhor e, no limite, 3, deslocar aquela pessoa que não estava fazendo a tarefa para outra tarefa. Então, ele não pode cair nessa de boicotar a pessoa simplesmente porque ela não está trabalhando, porque ela não está trazendo os resultados, porque é mais fácil muitas vezes. Coloca a pessoa na geladeira, deixa ela num canto, ou o que ela trouxer, como deve estar ruim mesmo, eu não vou nem olhar, não vou nem investir meu tempo para olhar aquilo. Então esse boicote às tarefas, aos trabalhos dos subordinados, dos liderados, é uma outra armadilha. Olha a quinta armadilha, boicote às atividades dos chefes. Muitas vezes o comportamento do chefe
gera o boicote dos seus liderados. Eu falei chefe, na verdade, o líder. Gera boicote dos liderados em relação ao que o líder faz. Então, eles fazem de maneira completamente diversa do que o líder estabeleceu. Por que isso acontece? Muitas vezes porque não há credibilidade. Então, o líder ele tem que estar aberto a entender, a fazer essa leitura de como que ele é visto pelos seus liderados. Porque ele é o causador desse boicote às suas tarefas pelos seus liderados. Ele também é o causador disso. Ele é também o culpado disso. Mas não se trata de buscar culpados. Se trata de entender por que as pessoas estão fazendo sempre, ou quase sempre, de forma diversa àquelas que eu solicitei, eu como líder solicitei ou determinei. Tá certo? A sexta armadilha é o ambiente hostil no trabalho. Um clima no trabalho, no ambiente organizacional, no serviço público, na repartição. Um ambiente ruim, um ambiente com fofocas, um ambiente de grosserias, um ambiente de distanciamento. São ambientes hostis, né? Um ambiente onde ninguém pode errar, um ambiente onde ninguém pode expor a sua opinião, um ambiente onde ninguém pode trazer inovações. Isso é um ambiente hostil. E muitas vezes o líder, aquele que está na ponta da pirâmide, ele tem que estar aberto a escutar as pessoas, escutar os seus pontos de vista, suas opiniões. Dali podem surgir muitas ideias boas, renovadoras, que vão oxigenar o processo, né? Então ele não pode cair nessa armadilha de gerar ou manter um ambiente hostil. Ele tem que ser realmente o mediador daquele ambiente. Ele é o responsável por aquele setor, ele é o responsável por aquele departamento, ele tem que ter a capacidade de lidar bem e mudar esse ambiente hostil para ser um ambiente realmente prazeroso para todos, porque dali o resultado advindo, dali o resultado auferido será muito melhor. Mau humor, o líder com mau humor, esse é muito complicado. Essa é uma armadilha. As pessoas têm problemas, todos têm problemas, né? Alguns têm problema de saúde, alguns têm problema financeiro, alguns têm problema de pressão, problema político, não importa. O trato com as pessoas, é diferente disso. O problema está lá fora, está fora da sala. Quando eu estou conversando e lidando com alguém, eu tenho que ter bom humor. A pessoa com bom humor, ela é apreciada. As pessoas querem ficar perto dela. Ao passo que pessoas com mau humor, pessoas ranzinzas, pessoas com cara fechada, com a fisionomia séria demais, elas afastam as pessoas. Essa é uma armadilha de um líder que está sempre de mau humor, quase sempre de mau humor, sempre fechado. Isso afasta as pessoas, afasta boas ideias, afasta bons relacionamentos, afasta sugestões. Isso impede que as pessoas cheguem, é uma grande barreira e isso não deve acontecer. Vamos pensar aqui na armadilha oitava, demonstrar desinteresse no que o colega de trabalho diz. Seja você líder para os seus pares, em relação, melhor dizendo, aos seus pares, seja em relação ao seu colega de trabalho, que por um acaso é um subordinado seu. Então, na medida em que você não leva em consideração, você desconsidera o que ele está falando, é até um desrespeito em relação ao outro. Por que não? O que aquela pessoa falar, o que ela está falando, talvez não seja relevante naquele momento, mas pode ser mais para frente. A pessoa quer se sentir reconhecida, falamos sobre isso em outra oportunidade, por que não? Dá um tempinho, dá 1 minuto, 3 minutos para conversar com aquela pessoa. Então a falta de interesse pelo que outros falam também é uma armadilha. Só porque eu sou o líder não quer dizer que eu saiba tudo, só porque eu sou o líder não quer dizer que eu não possa aprender algo com as pessoas com quem eu convivo. Fique ligado nisso. A nona armadilha é quando há divergência de opinião, transforma-se em discórdia pessoal. Pessoas podem ter ideias diferentes. Isso até é salutar. Dali a gente cresce, né? A unanimidade é burra, muitas vezes, como já foi dito pelo mestre Nelson Rodrigues, mas dali surgem mudanças. Dali, desse embate de ideias, surgem boas novas ideias e mudanças boas. Mas esse embate de ideias não pode se converter numa divergência pessoal,
numa antipatia pessoal, no marcar a cara de alguém porque ele divergiu de mim. Claro que essa divergência deve acontecer de uma forma natural, salutar, respeitosa, mas não é porque a pessoa discordou de mim que ela vai se converter no meu inimigo. Então, essa é uma armadilha que normalmente acontece com aquelas pessoas que estão mais no topo da pirâmide. Não deixe isso acontecer. A 10ª e última armadilha é fofoca na hora dos intervalos. Principalmente, aí tem 2 aspectos, né? Mas principalmente é quando o líder participa da fofoca. Isso é o pior. Então, tem um aspecto que ele participa das fofocas, o que não é nada agradável e desejável ante ao perfil que ele tem, o papel que ele tem naquele setor, naquele departamento, naquela repartição. Mas também tem um outro aspecto, quando ele sabe que existe fofoca e não faz nada. Ele tem que, efetivamente, impedir, acabar com essa prática, estimular que não exista, seja conversando com pessoas, seja considerando o suporte dos recursos humanos ou de qualquer que seja a área que lide com o ambiente organizacional. Então é muito importante que o líder não caia nessa armadilha, seja participar de fofocas, plantar fofocas, mas também estimular ou fazer vista grossa para aquelas fofocas que aconteçam. Não caia nessa armadilha. É algo que é muito ruim para o clima como um todo. E eu deixo aqui uma frase muito interessante do Andrew Carnegie, que diz o seguinte: nenhum homem será um grande líder se fizer tudo sozinho, se quiser fazer tudo sozinho, ou se quiser levar todo o crédito por ter feito isso. Um líder é aquele que lidera, é aquele que lida com pessoas, que inspira uma equipe, que inspira numa direção, direciona pessoas. Os resultados serão de todos. Resultados bons, resultados ruins serão de todos. Então, querer levar os louros, colher os louros sozinho, realmente não é algo desejável. É uma outra grande armadilha. Então, quando há bons resultados, mérito meu. Quando há resultados ruins, problema da equipe. Isso não pode acontecer. Então, se você gostou desse programa e tem alguma dúvida ou tem alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui hoje, escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. E se você tem alguma sugestão de tema para a gente falar aqui, escreva para a gente também, porque o nosso objetivo é sempre contribuir para o sucesso na carreira pública. Até breve!